Oi pessoal! Hoje eu vou fazer mais um vídeo respondendo perguntas. A Lelê tá no teatro hoje, então vamos ser só eu e a Lizzy, né? Que tá deitadinha aqui atrás na casinha dela, mas tá aqui me fazendo companhia. Né, Lizzy? Você vai me fazer companhia durante o vídeo? Então tá bom. E eu vou responder 5 perguntinhas sobre curiosidades gerais, assim, sobre o Canadá. Então vamos lá? A primeira pergunta é se aqui no Canadá as pessoas falam várias línguas. Pessoal, eu acho que quando a gente fala assim em Canadá, América do Norte, a maioria das pessoas logo pensa em inglês. E essa é uma das línguas oficiais do Canadá. A outra língua é o francês, então nós temos 2 línguas oficiais aqui. O inglês e o francês são ensinados nas escolas, são usados pelos órgãos oficiais do governo e tal. Em algumas regiões, assim, uma língua é mais falada do que a outra. Por exemplo, aqui em Ontário, onde eu tô, o inglês é muito mais falado, sabe? Todo mundo conversa em inglês, raramente você escuta alguém falando francês. Enquanto se você for no Quebec, que é uma outra província, a maioria das pessoas fala francês, mas todo mundo aprende um pouquinho de inglês também lá. Mas além dessas 2 línguas, pessoal, é muito comum escutar as pessoas falando línguas diferentes nas ruas. Como o Canadá é um país com muitos imigrantes recentes, assim, de primeira e segunda geração, a gente escuta pessoas falando em árabe, espanhol, hindi, chinês, filipino, ucraniano e, é claro, em português, né? Várias vezes já aconteceu de a gente estar assim, num restaurante, numa loja, na rua e escutar pessoas conversando em português como se a gente estivesse no Brasil. É bem legal. Às vezes a gente até vai, né, puxa um assunto, uma conversa, porque é bem gostoso conversar na nossa língua nativa. Mas assim, é muito comum que as pessoas falem outras línguas além do inglês e do francês. Muitas crianças vão para a escola, né, e usam o inglês ou o francês com os amiguinhos, nas aulas e tal. E aí eles chegam em casa, né, e conversam com os pais, com a família, em uma língua completamente diferente. Inclusive, as comunicações da escola, do governo e tal, elas normalmente vêm em inglês para as escolas públicas, né? Tem algumas escolas aqui em Ontário que têm ênfase no francês, e aí as comunicações vêm primariamente assim em francês, mas muitas vezes no documento vem com informações assim, um telefone ou um site onde você pode entrar e ver a mesma informação oficial em outras línguas diferentes. Olha só, pessoal, esse daqui é um relatório que eu recebi da escola da Lelê lá em Toronto, de quando eles fizeram avaliação odontológica, né? Eles foram na escola com dentistas e tal, e depois eles mandaram pra casa esse relatório, né? No caso da Lelê não tinha nenhum problema, né? Eles só recomendaram que ela fizesse consultas regulares com o dentista, mas olha que interessante. Vou trazer aqui pertinho de vocês, ó. Tinha um relatório em inglês, e aí aqui do outro lado, olha só, pessoal, informação em várias outras línguas. E aí aqui atrás tem mais, hein? Olha só. Inclusive com a informação aqui em português, olha. Então, se a pessoa não consegue falar bem inglês, eles vão achar um intérprete para ajudar aquela pessoa, né, a entender as informações e tal. E isso acontece também quando a gente vai em um órgão público ou até em bancos, né? Quando você entra no site do banco e escolhe alguma agência assim, eles têm um campo geralmente assim, mostrando, né, quais as línguas que podem ser faladas naquela agência. E você pode marcar o atendimento em uma língua que for mais conveniente ou mais fácil para você entender. Eu acho isso muito legal, tanto a diversidade que tem, como a valorização, né, dessa diversidade e o suporte que o governo dá, principalmente para os recém-chegados, né, que ainda estão na fase de adaptação com a língua e tal. É muito interessante, né, pessoal? E a resposta então é, aqui no Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, mas sim, muitas outras línguas são faladas e a gente escuta elas assim no nosso dia a dia. É bem legal. E agora a próxima pergunta é se o chão das casas aqui no Canadá é aquecido. Pessoal, faz muito frio no inverno aqui no Canadá. Inclusive hoje tá menos 1 grau lá fora e nem é inverno ainda, pessoal. A gente ainda está no outono, mas as temperaturas já estão caindo, né? E no inverno mesmo chega a ficar até menos 20, menos 30 graus, com muita neve. Então, praticamente assim, todas as casas têm que ter algum sistema de aquecimento. Aqui na minha casa eu tenho um sistema de furnace, que seria forno, né? A tradução seria forno, que é um aquecimento central a gás. Quer saber? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, esse daqui é o furnace, o forno, né? Ele funciona a gás, olha, dá pra ver o fogo lá dentro, queimando.
Então ele puxa o ar aqui, olha, por esse cano lá pra dentro, aquece, passa aqui por esse filtro, aqui dentro tem um filtro de ar, e o ar sobe por aqui, olha, e vai por esse cano, olha, pra toda a minha casa. Vendo, olha, ele espalha por toda a casa. E sai por essas janelinhas aqui, olha. Quentinho, dá pra sentir o ar quente saindo aqui. Então esse é um tipo de sistema de aquecimento, mas as casas também podem ter aquecimento elétrico, lareira, radiador, vários tipos assim, porque realmente não teria como enfrentar o inverno do Canadá sem algum tipo de aquecimento. A água no cano congela, estoura os canos e a gente mesmo não aguentaria o frio. Seria insuportável de viver aqui. Mas o piso aquecido mesmo é tipo um luxo, sabe, pessoal? Existe, então a resposta para a pergunta é sim, existem pisos aquecidos no Canadá, mas nem todas as casas têm. Na verdade, pelo menos aqui onde eu moro, é a minoria das casas. Eu já vi assim, no chão da entrada da casa, no banheiro e uma vez eu vi na cozinha também. Existe chão aquecido no Canadá. Agora, a terceira pergunta é se os vizinhos aqui são amigáveis, como no Brasil, ou se eles são assim mais frios. E eu acho que essa é uma pergunta que muitos brasileiros se fazem, né, quando estão planejando morar fora, porque a gente vem de uma cultura assim muito calorosa, sociável, de amizade fácil, né? E eu acho que sim, no Canadá a forma das pessoas se relacionarem é bastante diferente, assim. As pessoas aqui em geral são muito educadas. Elas sempre dão bom dia, seguram a porta umas para as outras, agradecem por tudo, pedem desculpa por tudo, pessoal. Isso é até meio que um meme canadense, assim. Uma pessoa fala sorry, que é desculpa, né? Aí a outra responde com desculpa. Então fica desculpa, desculpa, desculpa. Geralmente 3 vezes, às vezes até mais. É muito engraçado. Então o canadense tem essa coisa da educação, assim. É um povo extremamente educado, mas muito reservados. É mais difícil, assim, deles se abrirem no nível pessoal. As conversas aqui são o que eles chamam de small talk. Conversa pequena. Que seriam conversas, assim, sobre assuntos triviais, né? Na maioria das vezes, sobre a previsão do tempo. Ah, tá um solzinho hoje, né? Ah, mas eu vi que talvez vai chover. Ah, não, eu vi que vai esfriar semana que vem. Então, as amizades, parece que elas demoram um pouquinho mais pra esquentar, sabe? Pra virar amizade mesmo. Agora, falando especificamente sobre vizinhos, pessoal, eu vou falar da minha experiência, assim, pessoal, né? Quando eu morava lá em Oshawa, que foi a primeira cidade que eu morei aqui, eu não fiz amizade com nenhum dos meus vizinhos. Era só assim, bom dia, boa tarde, boa noite mesmo. Acho que nem do tempo a gente não falava, sabe? A minha casa, ela era geminada. Eu morava desse lado aqui, olha. E um casal morava do outro lado. Sério, pessoal, eu acho que eu vi eles 2 ou 3 vezes em 2 anos que eu morei lá. Eu nem via os meus vizinhos, eles eram extremamente reservados. E os vizinhos das outras casas, assim, ao redor, era só bom dia, boa noite, boa tarde, sabe? Só fazer um tchauzinho assim, bom dia. Mas, pessoal, naquela época o meu inglês não era tão bom. Eu não tinha confiança, assim, né, no meu inglês. E eu sempre tava assim na correria, porque a minha rotina era realmente muito puxada, pessoal. Pra estudar, buscar ler na escola e ainda tinha as coisas do canal, né? Tinha que trabalhar, tinha que fazer... Era muita coisa, então... Pode ter sido um pouquinho minha culpa também. Mas enfim, em Oshawa, não fiz amizade com nenhum dos meus vizinhos. Eu tinha amigos da comunidade brasileira. Ótimos amigos e tal, mas eles não eram meus vizinhos. Aí eu mudei pra Toronto. E em Toronto eu fiquei muito amiga da minha vizinha. Ela morava no apartamento em cima do meu. Só que ela era mexicana, pessoal. Ela tinha chegado recentemente no Canadá. Então a gente tinha, assim, um jeitinho mais parecido, eu acho. A gente tinha muitas coisas em comum. A gente saía pra fazer caminhadas, conversava sobre absolutamente tudo. E até hoje, né, já faz 3 anos que eu tô morando em London, eu ainda sou amiga dela. Quando a gente vai pra Toronto, eu sempre dou uma passadinha na casa dela, a gente pega alguma coisa pra comer e tal. Então, foi uma vizinha com quem eu fiz muita amizade, mas ela não era canadense, né? Acho que não é um bom exemplo de vizinhos canadenses. E os outros vizinhos que moravam no prédio, assim, eu não cheguei a ficar amiga, mas tinha uma relação cordial, assim. E aqui em London, né, eu moro em um condomínio e eu divido parede com 2 vizinhos. De um lado é uma família iraniana, com quem eu converso, small talk, assim. A gente tem conversas longas, mas sempre sobre assuntos triviais. E na outra parede é uma família canadense. Eu converso bastante com a mãe. A gente já passou da fase do small talk, a gente já conversa sobre assuntos mais pessoais e tal. E é muito engraçado, pessoal, porque a gente passa horas conversando pela cerca, assim. Já é um pouco mais uma amizade mesmo.
mas a gente raramente vai na casa uma da outra, assim. Nesse sentido, eu acho bem diferente. Se ela fosse brasileira, com certeza a gente ia marcar todo dia de comer um bolinho na casa da outra, sabe? É diferente mesmo. E eu tenho outros amigos canadenses também, que moram aqui na rua ou aqui no bairro, e eles vêm até a minha casa às vezes. Eles entram aqui no meu quintal, a gente senta lá fora e fica conversando, ou a gente se encontra no parque e tal, mas raramente a gente vai na casa um do outro. Essa é a minha experiência com vizinhos canadenses aqui. Com certeza existem exceções, mas em geral eles são extremamente educados e extremamente reservados também. Então uma amizade demora mais tempo, assim, sabe, pra acontecer. Diferente do Brasil, né? Que às vezes você conhece alguém e em 15 minutos parece que já é seu amigo da vida inteira. E agora vamos para a quarta pergunta, que é se o Natal aqui é igual ao do Brasil. Pessoal, o Natal aqui, ou Christmas, né, tem o mesmo significado do Natal do Brasil. É o nascimento de Cristo, é a celebração do nascimento de Cristo. Então também cai no dia 25 de dezembro e é uma data muito esperada e muito comemorada mesmo aqui, pessoal. As lojas ficam tocando música de Natal o tempo inteiro. Tem sessões inteiras só de decorações e comidas de Natal. As pessoas também decoram bastante as casas, colocam luzes, decoram os jardins, fica super bonito. Tem rádios que tocam música de Natal 24 horas por dia, sem parar. Você entra no carro, liga o rádio e música de Natal. É comum fazer uma ceia de Natal no dia 24 ou um almoço no dia 25. A troca de presentes também pode ser na véspera de Natal ou no dia do Natal mesmo, né, na manhã do Natal ou durante o almoço de Natal. Isso depende muito, assim, da tradição de cada família, né? Então acho que nesse sentido é muito parecido com o Brasil, mas uma diferença bem marcante, pessoal, é que no Brasil geralmente tá bem calor no Natal. Dia 21 de dezembro começa o verão, então dia 25 de dezembro tá, assim, aquele calorão. Enquanto aqui no Canadá acabou de começar o inverno e tá muito frio. Inclusive, muitas vezes, pessoal, tá tudo coberto de neve, assim, decorado de Natal, fica igualzinho os filmes. Eu me sinto em um filme de Natal. É bem bonito de ver. Mas resumindo, pessoal, o espírito natalino, assim, reunir a família, decorar a casa, trocar presentes. Essa parte é bem parecida, só que no Brasil tá calor e aqui tá frio. E agora vamos para a última pergunta, que é por que a bandeira do Canadá tem o símbolo de uma folhinha? Eu vou colocar a bandeira do Canadá aqui, olha, para vocês verem. Essa folha é a Maple Leaf, folha de bordo, que é uma árvore muito comum aqui no Canadá, pessoal. Ela domina a paisagem, principalmente no outono, quando as folhas ficam avermelhadas, ou vermelhas mesmo, tem umas folhas que ficam perfeitamente vermelhas. E mais pro final do outono, todas essas folhas caem de uma vez e elas cobrem as calçadas, as ruas, as florestas. Fica tudo dourado assim com as folhas. Eu vou mostrar isso pra vocês também, pessoal. Vem cá. Olha só, pessoal. Quase todas as folhas já caíram das árvores. Ainda tem algumas aqui, mas a maioria já caiu. E o chão fica assim todo dourado, olha. Aqui dentro do meu quintal. E lá fora. Vou lá mostrar pra vocês de perto. Olha aqui na calçada, pessoal. Quanta folha. Sério, olha isso. E aqui, olha, do outro lado da rua, tem muita, né? Fica tão bonito. E isso porque o pessoal do condomínio já passou limpando uma vez. Senão teria muito mais folha ainda. Fica realmente tudo coberto. É muito legal. Ó quem tá me esperando ali, ó, embaixo do portão. Ficou desesperada porque eu saí sem ela. Oi, Lizzy, voltei! Então essas folhas meio que tomam conta da paisagem mesmo, todos os anos no outono. E além disso, essa árvore produz o maple syrup, ou xarope de bordo, que é um xarope docinho assim, que as pessoas colocam em panqueca, waffle, sorvete, carnes, linguiças, em um monte de coisas. E é considerado tipo um ouro líquido. Um potinho desse tamanho é tipo muito caro. E o Canadá é o maior produtor mundial desse xarope. Então, ao longo da história, assim, essa folha foi se tornando realmente um símbolo da identidade canadense, sabe? Ela começou a ser usada em uniformes, produtos, marcas, várias coisas. E aí, em 1965, quando a bandeira do Canadá foi criada, porque até então, pessoal, o Canadá não tinha uma bandeira independente. Porque o Canadá era uma colônia britânica, né, pessoal? E tecnicamente, até hoje, o rei da Inglaterra é o rei do Canadá. Mas enfim, quando eles resolveram fazer uma bandeira independente para o Canadá em 1965, essa folhinha já estava bem estabelecida como um símbolo da identidade canadense e, obviamente, foi uma ótima escolha para a bandeira, né?
Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas assim curiosas sobre o Canadá, escreve aqui nos comentários que eu vou tentar fazer mais vídeos respondendo. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!